Boa noite. Queria agradecer muito a presença de vocês e também às pessoas que estão assistindo ao vivo pela internet. Aqui eu gostaria de apresentar para a terceira mesa desse encontro de interrogação, cujo tema nesse ano é o risco na literatura, o Ferrez, escritor, Robinson Borges, que vai ser o mediador da mesa, que é editor de cultura do Valor Econômico, e o Marcelo Rubens Paiva, também escritor. O tema da mesa deles é qual é o tamanho do seu sonho. Na verdade, eu escolhi esse título baseada num texto que eu li do próprio Ferrez, em que ele dizia, só que o título está cortado, qual o tamanho do seu sonho? Ele tem 4 portas? Então, por isso, esse é o título da mesa, dentro desse tema geral dos encontros de interrogação, que é o risco, tanto no sentido narrativo, no sentido do leitor, no sentido do mercado, no sentido editorial. E é sobre isso que eles vão falar essa noite com as perguntas provocadoras do Robinson. Bom debate para vocês. Lembrando que amanhã a gente tem mais 3 mesas e também o Conexões Internacionais, que está acontecendo paralelamente a esse encontro, sempre de manhã, e que vai até sexta-feira. Boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite da organização, da Noemi, para participar deste encontro. E foi curioso, porque no dia que ela me ligou, me chamando para participar, eu estava meio seduzido por alguns escritos de um crítico do carioca chamado José Castelo, e ele dizia que ele enxergava a literatura mais ou menos polarizada entre uma certa tendência do mercado editorial de querer favorecer o entretenimento e o tipo de literatura para as pessoas lerem nas salas de aeroporto ou na piscina, de um lado, e de um outro lado uma preocupação do debate acadêmico, dos críticos literários, da academia, que estavam mais preocupados numa literatura feita para seus pares e para questões para ser lida para poucos e para ser discutida. Então, ele estava colocando, naquele momento, uma questão que é a literatura para divertimento, para diversão, e o encastelamento que os professores doutores da universidade também dão à literatura. E, na perspectiva do Castelo, na verdade, as duas questões são improdutivas para o que ele acha que é literatura. Então, para ele, a literatura não é divertimento e, tampouco, ele é um saber especializado. Ele acha que é um instrumento sutil e precário para interrogar a vida. E, antes de tudo, uma máquina de transformação. Então, ele diz que, se você não pretende correr riscos, se teme as perguntas que não comportam respostas, ele aconselha para se afastar da literatura, porque ela é perigosa e tem o poder de desestabilizar e desassossegar. E eu não sei o que o Marcelo e o Ferrez pensam disso, mas eu sei que a Noemi pediu para que eles contassem uma situação de risco, cada um, e a primeira observação que o Marcelo fez é que ele corre risco o tempo inteiro fazendo literatura. Então, eu acho que estamos num ambiente comum. Mas eu acho que os dois, do meu ponto de vista, em alguns momentos da literatura, eles mostram que eles fazem uma literatura, muitas vezes, desassossegada e transformadora, que é uma das questões que definiria aqui, no ponto de vista do Castelo, com o qual eu me alinho, o que vem a ser a literatura. Então, eu queria apresentar, bom, só uma questão mais pro forma, mas Marcelo Rubens Paiva, que é escritor, dramaturgo, roteirista de cinema, diretor de teatro. Ele se lançou na literatura há 30 anos, quando surpreendeu a crítica e o mercado editorial com Feliz Ano Velho. Acho que já vendeu mais de 700 mil, é isso? De longe. E seu último trabalho é As Verdades que Ela Não Diz, que acaba de ser lançado pela editora Foz. E o Ferrez, que é considerado o principal nome da literatura marginal, que ele aceita
bem e milita em torno disso. Ele estreou na literatura 15 anos depois do Marcelo, do Feliz Ano Velho, com Fortaleza da Desilusão, e lançou logo em seguida o Capão Redondo, que é um livro que já vendeu mais de 80 mil exemplares, que é um sucesso extraordinário, considerando o mercado brasileiro. E o seu livro mais recente é Deus Foi Almoçar, que saiu pela Planeta neste ano. Eu acho que antes de passar a palavra para eles contarem, mas eu acho que, enfim, lembrando que a Noemi disse, a mesa é qual o tamanho do seu sonho, e uma pergunta que estava mesmo já no roteiro é: o que vocês acham que a literatura... Vocês acham que a literatura deve buscar um público cada vez maior? Quer dizer, isso é uma ambição da literatura, ou considerando o universo contemporâneo? E será que, para isso, é realmente preciso reduzir a literatura ao entretenimento para as beiras da piscina? Ou a literatura de maior elaboração formal corre um risco igualmente improdutivo, transformando a literatura em uma especialidade? Então, eu acho que vocês caminham um pouco num intervalo bastante rico, que é entre a literatura dos guardiães da literatura e o mercado em onde isso acontece, onde o que se pretende são os 50 tons de cinza ou outras questões de vulgarização. Eu queria que vocês pensassem um pouco isso ao longo desse tema, mas antes eu acho que seria legal cada um contar um pouco uma situação em que vocês viveram, para o seu dia a dia, portanto, né, Marcelo, uma situação de risco. Bom, é engraçado os 50 tons. Só queria dar um aviso. As perguntas devem ser encaminhadas para uma colega nossa ali, levantando a mão, e escritas no papel, vocês podem ir perguntando, que ao fim da conversa a gente... Desculpa. Bom, queria primeiro dar boa noite a todos vocês, falar que foi um prazer enorme estar aqui hoje, não só porque eu sou amigo do Ferrez há bastante tempo, a gente se vê pouco até, mas porque o tema é muito inteligente. E quando me mandaram o convite, eu falei, nossa, pensaram finalmente numa coisa em que a gente pode debater com procedência, porque normalmente a gente fala sempre a mesma coisa. E realmente é um tema intrigante, é um tema que chacoalha o meio acadêmico, que coloca a crítica contra escritores, escritores contra escritores, críticos contra críticos, o mercado acadêmico contra o mercado jornalístico, e está sempre, quer dizer, em voga essa mania, especialmente no Brasil, que tem de, primeiro, desprezar a literatura ou a arte comercial, coisa que eu não desprezo nem um pouco. Segundo, nos nossos livros, nossas críticas, sempre existe algum cara com o pé no meio acadêmico dizendo o livro não apresenta novidades. Quer dizer, eu também não quero apresentar novidades, eu quero contar uma belíssima história, eu quero falar de personagens, eu quero narrar dramas humanos, eu quero falar de contradições, de conflitos, eu quero falar do meu país, da minha cidade, do meu momento. Eu não quero fazer estilo mais, eu não quero fazer revolução literária. E me irrita muito quando começa uma crítica, o livro não apresenta novidades. Quer dizer, o que é novidade? Quando ele me perguntou, vocês perguntaram, você corre risco? Eu falei, eu corro risco toda semana. Por exemplo, a minha última coluna, eu tenho uma coluna no Estadão, e a última coluna chamava-se Inveja. Não, perdão, a penúltima. A última chamava-se Mentira. A penúltima chamava-se Inveja. E começa a coluna assim, você não morre de raiva daquele cara que é bem resolvido com a vida, que é feliz, que está casado com a namorada de faculdade, que apostou nas ações da Apple quando nem havia computador, que compra apartamentos na baixa e vende na alta, que, enfim, eu listei durante 6.000 caracteres, que é o tamanho da minha coluna, diversas características de uma pessoa da qual a gente morre de inveja.
E a última frase é: relaxa. Primeiro, essa pessoa não existe. Segundo, errar é humano. E uma pessoa que não erra jamais aprende com o próprio erro. Aí, no finalzinho, eu ainda brinco. Que papo de invejoso. E a coluna inteira é um parágrafo. Só essas 3 frases formam o segundo parágrafo. E eu lembro que, quando eu escrevi essa coluna, eu sei que é chatíssimo você ler no jornal uma coluna sem parágrafo. Eu detesto isso, né? Só que tem autor que acha o máximo, né? Tem autor que gosta de escrever livro sem ponto, livro, né? Você fica lá, aí você se perde, né? Porque cai um pedaço de pão, o café está aqui, teu gato pula no colo, aí você olha, né? Aí quando você volta, você perdeu, né? Aquele emaranhado de letrinhas, né? E uma das características do jornalismo é tentar. O jornalismo não tem essa frescura, não. Ninguém no jornalismo quer fazer experiência jornalística. Neguinho quer vender jornal, né? E uma das coisas que a gente aprende no jornalismo, por exemplo, eu trabalhei 13 anos na Folha de São Paulo, é que os parágrafos têm que ter 6 linhas no máximo, né? No Valor é assim também? Não. No Estadão não precisa. Uns 10, no máximo, né? Então, assim, na Folha é escancarado isso. A letra está maior, tem que ter 6 parágrafos. Para quê? Para facilitar a leitura, porque ninguém sabe que você lê jornal no metrô e tem um parágrafo de 20 linhas, no meio você se perde. Mecanicamente, você se perde. Então, eu estava escrevendo essa coluna e pensando, cara, divide, vai ponto, parágrafo, ponto, parágrafo. E fiz as 2 versões, entendeu? E esperei os 46 do segundo tempo para enviar qual versão. Acabei enviando a versão do risco, a do sem nenhum parágrafo. E eu vivo isso desde 1982, quando eu lancei o Feliz no Velho, há 30 anos atrás, que é você buscar uma literatura, não a literatura fácil, mastigável, mas a literatura que corre risco, mas que também queira se comunicar, né? Então, por exemplo, quando eu escrevi o Feliz no Velho, ainda se dizia que a literatura brasileira era literatura escrita em português, né? Hoje, qualquer um que baixa um software sabe que você tem a opção de escolher entre o português de Portugal e o português do Brasil. Naquela época não existia isso. O português era o português de Portugal. Então, quando eu escrevi o Feliz no Velho, numa linguagem muito coloquial, radicalmente coloquial, com chamados erros de colocação de pronomes, né? Porque, por exemplo, ninguém fala ferrei-me, mas fala me ferrei, né? Me acabei naquela noite, ninguém fala acabei-me naquela noite, né? Então, assim, eu estava cometendo erros gramaticais num livro em que 50% da crítica chamava de livro de semi-analfabeto, né? Mas eu sabia que eu estava fazendo. E eu lembro, por exemplo, que, num momento do Feliz no Velho, existe uma cena em que ela é dividida em 2 colunas, né? O que eu queria que tivesse acontecido e o que realmente aconteceu. E no Blackout, por exemplo, antes do último capítulo, do último ato, tem uma página em branco escrito: leitor, fique 20 minutos sem ler, ou meia hora sem ler. E que muita gente até respeita, a maioria não respeita, mas muita gente respeita. Quer dizer, leitor, fica 20 minutos sem ler. Tudo isso, quer dizer, parece uma grande revolução, não era, porque Machado de Assis já fazia isso há muito tempo, muitos autores fazem isso há muito tempo, que é o quê? Que é se comunicar com o leitor, né? Eu acho que desde o... Quanto tempo eu tenho para falar aqui? 20 minutos, não, mas tem... Desde o começo da literatura, assim, da grande literatura, que começou com o Candide, depois com o Cervantes, né, o Dom Quixote, que é considerado o primeiro grande romance de anti-herói e tal. A intenção do autor é se comunicar. Ninguém estava pensando em fazer, vou fazer um estilo aqui, uma revolução, vou escrever um livro que narra um dia só da vida de um homem, dividido em 12 partes, cada parte é num estilo, a primeira parte estilo teatral, a segunda parte que é o caso do Joyce. Ninguém estava pensando em fazer isso, entendeu? Estava pensando em se comunicar e contar uma história. Os primeiros romances são romances das descobertas, né? Aliás, Carlota Joaquina foi uma mulher que foi romanceada pra caramba, foi as grandes aventuras, tão bom.
os monstros que eram descobertos no Brasil, os índios pelados. Aí tiveram os romances de cavalaria, a luta, né, do ibérica contra os mouros. Aí a literatura começa a sofrer um processo semelhante ao processo industrial, né, com a prensa. Aí vem Dante com o Inferno de Dante, vem, quer dizer, toda a literatura, o Shakespeare, quer dizer, ninguém está preocupado em fazer estilo, ninguém está preocupado em ser lido, em ser visto, né? O Shakespeare, por exemplo, existem em cada peça do Shakespeare são 3 versões da peça, né? Tem a versão que ele escreveu, tem a versão que ele escreveu depois da montagem que foi editada e tem a versão que anos depois os atores, né, narraram para o editor fazer o folhetinho que vendia por não sei quantos penny. E é normal, eu escrevi para teatro, você faz uma peça, ela estreia de um jeito, acaba a temporada, ela está de outro jeito, às vezes até muda o final. Uma vez eu escrevi uma peça que um sujeito morria, aí até um crítico carioca falou, pô, como é que o melhor sujeito da peça morre na peça? Aí eu falei, opa, maneiro. Chegou a peça em São Paulo, mudei, o cara não morria mais. Qual que é a peça? Chamava Mais Que Imperfeito. O sujeito não morria mais. Quantas vezes já mudei tudo na peça, entendeu? Aliás, segunda edição de livro também, né? Você já mudou, né? Segunda edição de livro, já mudei. Eu mudei de editora, peguei e falei, para me dar aqui os arquivos originais. Ferrez, você também, se você mudar de editora, faz isso. Aí você lê, aí você fala assim, pô, que frase cafona, que, né, clichê, cortava, mudava a palavra. Teve um livro que eu tirei 40 páginas, o Não És Tu, Brasil. Não És Tu, Brasil. Tirei 40 páginas. Eu aprendi isso aí com o Paulo Lins, editado pelo próprio autor. Né? Tem que lido pelo autor. Agora, você fala de estilo e tal, mas qual a interferência que o editor do livro tem sobre o seu trabalho? Quer dizer, qual a brecha? É muito pouco. Né? Eles não têm muito... Eu sei que tem editor chatinho que fica dando muito pitaco, mas é muito pouco, muito pouco. Eu acho que, por exemplo, é mais os amigos mesmo que dão palpite. Fala, pô, eu lembro Malu de Bicicleta, ele é um livro que é sobre um homem-galinha, então ele tem o começo, meio e fim, a construção desse homem-galinha, o homem-galinha e a decadência desse homem-galinha, a derrocada dele. Na construção do homem-galinha estava tudo perfeito, primeiro capítulo. No segundo capítulo, que era a vida desse homem-galinha, sei lá, desculpa, eu vi que tem crianças na plateia, mas assim, ele ficava com 39 mulheres, entendeu? Aí 2 amigos meus, o Cassiano Machado e o Maurinho Mendonça, falaram, pô, é muita mulher, corta pela metade. Já deu para entender que ele é galinha, não precisa ter tanta mulher. Aí, de fato, eu cortei pela metade e peguei e coloquei isso em outro livro, chamado O Homem que Conhecia as Mulheres. Então, assim, eu acho que nenhuma editora me falou isso. Foi um amigo que deu esse, 2 grandes amigos que me deram esse palpite. E aí, então, assim, voltando à literatura, quer dizer, a gente quer se comunicar. Só que o que acontece? No final do século XIX, quer dizer, ninguém já estava assim, já tinha aprendido a se comunicar, já estava tudo certinho lá, Machadão, fazendo aquele. O Machado de Assis era a novela das 8 da época, gente. Machado de Assis publicava em capítulos nas revistas ou nos jornais da época. As pessoas liam como se fosse o capítulo, né? A Carminha e a Nina ali, né? Só que era Capitu e Bentinho, né? Pá. Era depois, no século passado, que as pessoas começaram a pensar, vamos tentar reler a arte de uma forma completamente inovadora. E foi sensacional. Começou com o Duchamp. Sensacional. Eu sou uma fã do Duchamp. Duchamp, para quem não sabe, é aquele cara que fez de uma roda de bicicleta, um bidê, uma obra de arte. E não é só isso, não. Ele era um grande pintor, inclusive um grande cineasta também. Ele era um grande artista. Só que ele falou, peraí, mas então o que é arte? Vamos reler a arte. Eu estudei muito Duchamp ano passado com o Braulio Mantovani. A gente fez uma peça chamada C'est la vie. E o Duchamp ele é um artista tão completo que ele tinha uma personagem que era uma mulher, chamada C'est la vie, que se vestia de mulher e saía como mulher, tal. Veio Picasso, veio toda a arte contemporânea moderna. Acho que a pintura ela é mais evoluída nesse sentido do que a literatura. Aí vieram as experiências do Joyce, né? Veio Guimarães Rosa, mas assim
você pega, é muito interessante isso. Eu estudei muito Grande Sertão Veredas, né? Quantas pessoas conseguiram ler Grande Sertão Veredas aqui? Olha, não vale mentir, hein, gente? Bom, tem um monte de professor Não, universitário. é que aqui não, talvez não seja... Então, o Grande Sertão Veredas é um livro assim que é engraçado porque tem a versão americana de Grande Sertão Veredas, a tradução americana. O que o tradutor americano fez? Ele tirou todo o estilo de linguagem e deixou só a historinha de Bang Bang, né? A mesma coisa com já a tradução alemã é o contrário, né? Dizem que é a melhor tradução é o tradutor alemão e tal. E eu tentava ler Grande Sertão Veredas e não conseguia, não conseguia. Aí eu fui fazer um mestrado em literatura na Unicamp. Aí tinha uma aula que chamava-se Grande Sertão Veredas. Eu até tinha terminado os créditos. Eu falei, nossa, eu vou fazer essa aula, Grande Sertão Veredas. Suzy Sperman, o nome da professora. Aí ela falou assim, gente, vocês têm que ler Grande Sertão Veredas para a gente começar o curso, né? Falei, pô, cacete, eu estou a vida inteira tentando ler esse livro, sempre paro na página 40, 70, não sei o que e tal. Aí ela deu uma dica, que foi uma coisa sensacional. Ela falou assim, vocês têm que ler cantando, que Grande Sertão Veredas é uma grande música. E aí eu cheguei em casa, eu peguei aquele exemplar que já estava até gasto, de tanto que eu tentava ler, e comecei a ler cantando. Oh, nada, o tiro que o senhor viu aí não é tiro de cavalo, não, é tiro de... De repente, quando eu vi, eu tinha terminado o livro. E é uma história maravilhosa. E o Grande Sertão Veredas, quer dizer, o Guimarães, pô, gênio, conta uma história maravilhosa, conta uma história de vingança, conta uma história de amor entre dois homens. Quer dizer, o problema de Grande Sertão Veredas é que também, sempre quando você lê, você lembra da Bruna Lombardi fazendo o Riobaldo, não. O Riobaldo era o de Adorim. O Riobaldo era o Tony Ramos, né? Tony Ramos. Então, o problema é que você sempre lembra daqueles dela, né? Mas, enfim, é uma história sensacional. Você fala, caramba. E o Joyce é a mesma coisa, né? O Joyce, Ulisses e o outro também, que é difícil... Não, o outro ainda. O Artista Quando Jovem. Retrato de um Artista. Isso é uma história maravilhosa. Então, assim, isso... Porque tem, né, essa coisa assim, grande estilo, grande revolução estilística, né, assim, a pontuação difícil. Dane-se, eles estão contando histórias maravilhosas com personagens maravilhosos, personagens completos, personagens contraditórios, é um conflito incrível, tal. Então, eu acho assim, quando você fala... existe a literatura popular. Para mim, cara, tudo é literatura. O que interessa para mim é se a história é boa, entendeu? Eu li muitos livros best-seller, assim, recentes. Eu li aquele da Pipa. Como é o nome do livro da Pipa? Khaled Hossein, né? Caçador de Pipas. É bom pra caramba esse livro. Mesmo os livros comerciais dos grandes autores, o livro do Vargas Llosa, o da menina que não presta, como é que é a menina? Não é? Travessura, estamos com o Google aqui ao lado. Travessuras da Menina Má e o livro do Vargas Llosa, do Gabriel Garcia Marques, o Putas Tristes. Memórias Minhas Putas. Tá. Esses dois livros são considerados livros menores, né, porque eles foram best-seller e tal. São maravilhosos, pelo amor de Deus, gente. Os dois livros são sensacionais. Então, assim, eu não tenho preconceito. Também não li Tons de Cinza, não vou ler. Hoje em dia, né? Não li o Dan Brown, não li essas coisas assim, mas alguns eu leio e tal. E são fantásticos. Mas o que vale mesmo é você tem a chance de contar uma grande história. Se você tem a chance de fazer algumas inovaçõezinhas literárias, também é bacana, assim. Mas eu acho que concordo com o Castelo. Você não pode dividir entre... E o mundo editorial faz isso, né? O mundo editorial e o mundo acadêmico. São muitas gavetas, né? O mundo editorial e o mundo acadêmico fazem isso, divide, né? Como eu falei, né? O crítico que começa uma crítica não apresenta nenhuma novidade. Fala, pô, o cara está lá no Capão, escrevendo um puta drama do Capão, com a gíria do Capão, com a linguagem do Capão, falando de um mundo completamente diferente. Aí vem um idiota e fala, não apresentou novidade. Não foi assim, à primeira vista, parece um livro único na literatura brasileira. Mas vamos ver com calma. Assim? E aí começa. Queria que você contasse um pouco, Ferrez. Quando eu estava vindo para cá, eu vi
uma fala sua em algum lugar, dizendo que você recomendava que as pessoas que fossem ler seus contos lessem com cuidado, porque eles podem acrescentar ainda mais cansaço e mais dor ao corpo já cansado dessas pessoas, ou seja, o que corrobora um pouco que é meio desassossegadora a sua literatura, ou em boa parte desse momento, você navega com essa construção de um mundo atormentado por eu queria que você comentasse um pouco isso, mas ao mesmo tempo eu queria que você falasse essa sensação do risco, e se sendo um autor tipicamente que se considera marginal, enfim, um ativista, um escritor ativista se você não vê ali um perigo iminente no fato de a literatura marginal ser incorporada por um modelo mainstream, ou se a questão da literatura marginal ela a intenção, a ambição e o desejo é fazer uma mudança estrutural. Bom, boa noite. Obrigado pela presença de vocês. Está tirando a audiência da novela, tá bom. Já está melhorando o país. Ainda não começou. Eu aviso essa coisa do livro porque assim a gente está num país rico agora, né, mano? A gente está não tem mais problema, não tem ninguém morrendo, tá suave. Tá suave. Esse dia eu estava aqui na Vila Olímpia trocando ideia com o cara, mas você vai da polícia, você tem que ter dó da polícia também, porque a polícia está morrendo. Eu falei, morreu 89 policiais e 3 mil pessoas. São 3 mil pessoas fora os 89 policiais. Aí o cara, mas Ferrez, você entenda, tem a mulher do policial que ela foi lá e não tinha ninguém para ajudar ela. Então, assim, a mídia ela consegue manipular de uma forma tão tocante que só a vida de alguns, quando ela quer, porque até então a mídia nunca interessou também a vida do policial para ela. Ela nunca mostrou a história de um policial morrendo, dele como que ele não tem aposentadoria, se ele morre fora do serviço, que ele não tem pensão. Não interessa. Não interessava até agora. Agora que se armou a Guerra de São Paulo, que já está há muito tempo acontecendo, aí é interessante falar disso e aí comover só pelo lado do governo, o lado do Estado. É mais uma vez a máquina trabalhando para comover e os jornalistas todos cúmplices. Tudo, para mim, é tudo assassino, tem sangue na mão, porque todos eles estão narrando o mesmo tipo de tragédia domiciliar que só mostra um lado da história. Enquanto estão morrendo 10 pessoas todas as noites em São Paulo, pessoas inocentes, porque está no bar, né? Porque as pessoas não entendem também que periferia não tem SESI, não tem Itaú Cultural, não tem SENAC. Periferia tem bar, mano. Tem bar, ONG aberta de dia e bar aberto 24 horas. Então as pessoas ficam no bar. É a antessala da casa do cara. Né? Mas a pergunta que você está falando era... Não, eu queria que você contasse. Da dor, dos textos e tal. Então, o que acontece? Dentro disso aí, eu sempre aviso, porque tem amigo meu também, escritor, quando eu trombo um outro escritor na vida por aí, né, numa palestra, num evento, o cara, eu li o manual até a página 130, cara. Mas eu fiquei tão chateado. Eu falei, me desculpa então, mano, né? Se eu te chateei, desculpa. Aí você trombou outro, eu li o Capão Pecado, mas eu li até a página 100, eu não consegui avançar, porque a história do Israel é muito triste e tal. Eu falei, ainda bem que a sua vida não foi tão, né? Não tem essa experiência triste. Então, é uma lamentação, entendeu? Aí você começa a trocar ideia muito com o cara vira depressivo. Pô, Ferrez, hoje a gente tem uma condição, eu queria ajudar. Pô, então distribui o dinheiro, não precisa ficar se lamentando. Eu não sou psicólogo, entendeu? De classe média. Porque onde você vai, o cara fica se lamentando também, mano. Eu também ator global que fica chorando. Onde você vai, o cara, eu queria tanto fazer. Vai lá, distribui o bagulho então, né? Ou dá um dia por mês, vira dentista, sei lá, vira qualquer coisa. Tem um monte de gente precisando de força aí, de ajuda, e o cara fica choramingando. Ainda você tem que lidar com isso ainda, com a depressão deles, que é cabulosa, é tarja preta, tudo, não é maconha, entendeu? É outro, um lado é maconha, outro lado é mais crítico. Pô, às vezes um coquetel, né? É um coquetel de tudo para aguentar São Paulo. Eu estou fazendo um texto para fórum que eu falo, São Paulo é o cemitério e o caixão é o seu carro, né? Porque você vai morrer nele todo dia, né? Não tem muita saída. Mas dentro da literatura de risco, que eu acho legal a pergunta, que o Marcelo contou tudo da literatura, mas não respondeu ainda a pergunta. Eu lembrei dessa coisa da literatura de risco. Um caso que eu posso contar foi que eu fiz um texto para um site, que foi o único que quis publicar, um site de jornalismo e tal, e eles quiseram publicar sobre as mortes que estavam acontecendo no Capão, na outra matança da outra vez, que foi um retrocesso, o PCC matou algumas pessoas, né? A organização, os caras foi e começou a matar a população, porque não sabe quem está inscrito no PCC ou não. E nisso mataram algumas pessoas que a gente conhecia, dentro do bar do Saldanha, que é um bar muito conhecido, que a gente tem lá, e eu fazia o literatura marginal lá, o Sarau. E aí a população começou a me pressionar, falou, o cara morreu aqui e tal, você tinha que estar dentro da situação fazendo texto.
E aí eu pensei, qual é o compromisso do escritor nessa hora? Fazer o texto e fazer tentar, né, gritar para fora que ó, tem gente morrendo inocente mesmo. Esse moleque aqui é um caso. Ó. Ele tinha 17 anos, ele morreu inocente dentro do bar, ele não tinha nada a ver, ele era dono do bar. Ou deixar passar batido e ficar, né, fazendo literatura, alta literatura, sei lá. E aí eu fiz o texto e publicou no site. Aí esse site começou, a Band, os outros canais, começou a ir lá na quebrada ver esse tipo de morte que estava acontecendo. Já tinha morrido 380 pessoas aqui e o secretário de Segurança não tinha falado nada. E aí começou a se ver esses números de morte, começou a se tumultuar. Aí o Ministério Público procurou a gente para abrir uma ação a favor desse menino, eu apresentei o pai do menino, e aí a coisa começou a andar. Foi a primeira vez que eu vi que, falei, pô, dá sim, mano, para tumultuar e parar. A gente consegue salvar pessoas mesmo de fato, que até então estava num discurso bonito, né? Teatro salva vidas, né? O cara lê um livro, no outro dia ele vai procurar um emprego melhor, né? Não, dessa vez, assim, parou mesmo. Só que aí nisso veio a contra-resposta do Estado, né? O Estado começou a me ameaçar, eu comecei a receber ameaça no blog e tal, até que os caras foram no bar mesmo para me conferir e eu não estava. E aí, uma semana depois, a corregedoria foi lá e tirou uma foto minha dentro do bar, e aí me puseram no inquérito de triplo homicídio. Então, eu fui responder pelo homicídio que eu tinha denunciado, entendeu? E aí, o dono do bar, a minha sorte só não estou preso hoje, porque o dono do bar foi lá e é ex-policial, e falou, não, esse cara aqui é o único cara que não tem nada a ver. De todos os caras que estavam no meu bar, esse cara é escritor, ele tem uma loja, não tem nada a ver. E aí os caras, mas eu sou testemunha dele, eu sou amigo dele, eu convivo na casa dele. E aí por isso que eu não fui arrolado. Então, literatura lá dá risco mesmo, tá ligado? E aí depois teve o caso do apresentador de televisão, que eu fiz um texto sobre o relógio dele, né? E ele fez um texto contra toda a população, E aí eu fui fazer um texto sobre o relógio dele. E aí, é a história do Luciano Huck, que teve o relógio roubado aqui em São Paulo. Isso. Aí o que aconteceu? O Ministério Público também entrou, a pedido de algum amigo dele lá, que fizesse uma ação contra mim, aí eu tenho um BO hoje por causa disso. Então, hoje na periferia, voltando à história atual, na periferia hoje, quem tem BO, se a polícia parar você e falar, você tem passagem, você corre o risco de morrer, porque nessa guerra que está hoje com a facção. E eu tenho passagem, por causa desse texto também. Então, tem risco, sim, a literatura. Mas por que? Quem está te processando? O Ministério Público entrou... Ou o Ministério Público achou que era válida a apologia ao crime. Você tem o 50 Cent com a pistola na mão nos cinemas do Brasil todo, escrito um filme, fique rico ou morra tentando, não é apologia ao crime. Mas escrever uma frase assim, cada um saiu com o que queria. Ele saiu com o relógio e o cara saiu com a vida dele. E isso é apologia ao crime, entendeu? Então, cada um entendeu Nossa, que burrice, né, gente? Mas aí, é suave, porque se tivesse sido ao contrário, se eu tivesse ganhado um relógio de 70 mil, que nem ele ganhou, depois do caso, né? Aí estava alguma coisa errada, entendeu? Porque quem tem que estar do lado do povo tem que tomar os prejuízos também. Agora, o Ferrez, quando você... Você está simplesmente descrevendo o que acontece. Você não está fazendo apologia ao crime. Você está falando, você sai com o relógio de 70 conto, arrisca levar o teu relógio. Mas no país é assim, quem atira no morador de rua não tem que ir preso. Quem relata é que tem que ir preso porque é apologia ao crime, entendeu? E aí, incrível, né? Não, o que eu ia te perguntar é o seguinte, quando você escreve os seus livros, contos, ou suas séries, enfim, você tem uma preocupação hierárquica ali de priorizar, dar prioridade para o conteúdo social e a forma ela ocorre a partir dessa sua prioridade? Ou porque a sua literatura ela é social, inclusive na forma que se empresta do hip hop, novas linguagens, ela é inovadora nisso também. Ela vem tudo junto? Como é que é? Quer dizer, qual é a questão essencial da sua obra, a força motriz da sua eu queria falar que eu elaboro, que eu escolho a linguagem, que eu falo da forma culta nessa parte também, que nem o Marcelo estava falando, e que ele às vezes também não faz, eu queria falar isso, mas na verdade não é. Na verdade eu penso na mensagem, eu penso como um rap. Eu cresci numa favela que eu ouvia rap o tempo todo, e ouço ainda, então, e eu sempre penso na mensagem. Qual a mensagem? Agora vai ser um texto sobre a cadeia, sobre a mulher que visita o preso. Então, eu vou começar dessa premissa, quando o assunto me incomoda. Então, por exemplo, tem carro parado em toda viela que eu entro agora, tem carro parado. Entendeu? Então, os carros estão me incomodando. Então, eu vou escrever um artigo sobre carro. E aí, eu vou fazer um livro, por exemplo, que nem o Deus Foi Almoçar, que até hoje eu não sei o que quer dizer, eu inventei um monte de coisa sobre o que ele significa, mas nem eu consegui enxergar nele ainda uma história, sabe? Mas me incomodava não falar sobre um cara de acima de 40 anos que está perdido na vida, que a vida está tirando coisas dele, a vida está mudando e ele não quer mudar,
sabe? Isso é uma coisa que também já está me ocorrendo. Eu não quero ter Instagram, eu não quero... Todo dia inventa uma coisa nova, cara, para você trabalhar, sabe? A gente está falando aqui, tem gente que já está respondendo, você virou um escravo da máquina mesmo, e você posta uma foto da praia para satisfazer o seu amigo que não pode ir. Onde está o exibicionismo, né, nisso tudo? Essa super exposição de... hoje tem um amigo meu que chegou esses dias, e ele não vendeu 1000 discos que lançaram, sabe? O disco dele não vendeu 1000, tá chateado. Pô, já tenho 140 pessoas no Face. Eu falei, parabéns, agora você é um artista. Você já tem 140. Se for nesse ritmo, até o final de 2013, você tem 1.400, já tá casa lotada. Aí você chama para uma ação, não vai ninguém. Vamos para a marcha ali, que vai ter uma panfletagem contra a violência, não vai ninguém. Lançamento do Ferrez, lançamento do Marcelo, não vai ninguém. Vai um outro amigo também, que quer um prefácio às vezes, né? Acontece. Mas fora isso, entendeu? Não tem ninguém. Então, dentro disso tudo, o Calixto, nesse livro, ele queria se exaltar disso. É o protagonista, né? Que é o protagonista, ele... eu não quero isso não. Não quero. E eu estou meio também nessa fase, assim, de não querer ficar trabalhando. Eu estou com blog, os caras me chamam de velho. O cara tá com blog ainda, mano. Né? Pô, mas o blog era uma coisa tão legal, as pessoas entravam, olhavam, né? Via. Agora você tem que ficar no Face, cara, você põe, e não é você. Depois tem outro cara pondo no show dele, outro pondo cortando cabelo. Ou seja, você aceita tudo, você é uma prostituta aberta para tudo. Todo mundo chega e dá uma rapidinho e sai. É o tempo todo. Né? Esse dia o cara chegou na minha e falou, você está anunciando o show dos África, que é um grupo de rap? Eu falei, não, faz tempo que eu não vejo os África. Não, porque o tempo todo está os África vendendo show na sua página. Eu falei, deve ser alguém. Aí nem era o vocalista dos África, era outro cara que ficava enxuzando, sabe, o tempo todo. E às vezes tem coisas contra você também, dentro do negócio, entendeu? Tem gente te tirando também, que é o que mais tem. Aí dentro disso tudo, onde está a literatura? Aí dentro disso tudo a gente vai dificultar a linguagem. A gente vai sarciar. A gente está com um povo que tem 90% de analfabeto funcional, que não interpreta o texto, que não entende o que se fala, que quando um político, um advogado fala, não entende, não sabe interpretar, não sabe o que está sendo roubado, e aí a gente, que é os donos das palavras, vamos cercear. Não, é alta literatura, é média literatura. Eu vou até onde precisa ir. Se tiver aqui na favela do Guacuri, eu vou para falar para 10 mil pessoas, vou lá, vou falar na linguagem que eles vão entender. Vou com o tênis que eles usam, vou com o boné que eles usam e quero eles, para mim. Entendeu? Eu quero eles para a literatura. E aí, chapa, beleza? Não vou como um estranho. Quando você vai como um estranho, você já afastou, mano, os moleques. O moleque fala, esse cara aí, eu pensei que ele era meu, mas ele não é meu. Ele é dos outros. Entendeu? Então, eu já vou com a linguagem, se tiver que ir lá, eu vou. Se tiver aqui dentro do presídio falar com a linguagem dos presos, eu vou falar com a linguagem dos presos. E aí, depois, eu dou uma Dostoiévski aqui, jogo um Bukowski ali dentro do banheiro para o cara usar, entendeu? Vou dando uma desestigmatizada na poesia, na literatura, e vou facilitando para ele, mano. Conta um pouquinho da história do Plínio Marcos. Meu, o cara é doidão, ficava na rua com a varinha. O cara ia falar da varinha e mandava enfiar naquele lugar. O cara era doido. Você tem que ler esse cara. Mano, esse cara é bandido. Então, entendeu? Então, você começa a contar histórias, que nem a Malu de Bicicleta mesmo. A Malu de Bicicleta, os caras contam de uma forma que ninguém compra. Eu não compraria o livro. É nojento o jeito que o cara conta a história. Agora, sabendo contar, o livro fica magnífico, mano. O livro é bonito. O livro tem um toque de sensibilidade que o cara dentro da cadeia ele vai chorar lendo, ele vai lembrar da família dele. Então, todo livro, você sabendo contar, você vai fazer a pessoa se apaixonar pelo livro. Assim como você pode destruir ele também. Eu já convenci gente a ler Paulo Coelho, mano, e já desconvenci também, entendeu? Já falei, agora evolui, irmão. Já passou 3, 4, chega. Vamos para outra, entendeu? Mas já também, a menina que roubava livros eu li, que é um best-seller aí. E aí os moleques chegam na escola, ô Ferrez, o único livro que eu li foi a menina... Roubava livros. Eu li também, deixa eu te contar, é louco, não é essa parte, essa. Sabe por que tem essa parte, irmão? Porque tem essa parte aqui, você tem que ler Mal Flanders agora, porque é isso. Aí você vai encaixando o cara, entendeu? Dentro de uma cadeia literária que o cara vai evoluindo também. Então, eu sou assim, eu vou até onde tem que ir, mano. Se tiver que ir mais para frente, a gente vai. Se tiver que falar, retroagir a linguagem, vai retroagir. Vou falar só em gíria, vou fazer um texto só em gíria. Já fiz isso muito, e é gostoso. Você faz um artigo pro Le Monde só em gíria. No outro dia tem um monte de... O que é aquilo? Catraca. O que é catracou a cara do cara? Mas aí é um exercício de linguagem. Mas é bom, porque a gente também fez a literatura hoje, tem a língua portuguesa, que nem ele falou, a língua portuguesa do Brasil mesmo, e tem o favelês, mano. Também. Que é o que a gente fala, entendeu? Bagulho. Como você vai escrever bagulho? Bagulho. Né? Se você escrever bagulho junto... Bagulho. Porque não fala mais bagulho, né? Bagulho já é intelectual. Bagulho, ó o bagulho. Me dá o bagulho. Me passa o bagulho. É um acadêmico que estuda a linguagem do Capão. Dá-me o bagulho, né? Dá-me o bagulho. Dá-me o bagulho. Passai-me o bagulho. Por favor. Aí é bagulho. Aí você escreve bagulho junto, é baguio. Né? Então não é bagulho. Então tem que ter um... Né? Aí é bagulho.
Puta, mas não pode. Bagu porque não- e U. né? É, Então vai difícil. complicando tudo, mano. Então a gente vai inventando uma nova carai. Né? Caralho é um. Carai é um. Cara Ninguém fala mais caralho. Eu falo caralho. Né? Caralho. Caralho, puta caralho, mano. Caralho. Né? Agora, Caralho, o- mano. Você... Fala. Não, 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 pode sim, pode. Você te interrompi, você estava falando. Não, caralho. desculpa. Ele tá falando Caralho. Chega de falar de caralho. Mas, não, o que eu... Enfim, de qualquer maneira, assim, apesar de você dar à sua literatura um pouco uma função pedagógica, mas digamos. não é bagunçado também, entendeu? Você escreve de qualquer jeito. Não, eu é. sei. Senão os caras me lascam. Né? Já me lascam eu tentando trabalhar direitinho. Mas tem um programa de TV chamado Bagulho é Louco, não tem um programa? O Bagulho é Louco. É, eu vi outro dia um programa, tem Bagulho é Louco. É que o outro também já trocaram por U. O Bagulho é louco. U com H ainda. Vai mudando, o bagulho é Eu louco, acho né? muito legal essa coisa, o como a voz da perifa chegou para nós assim de uma forma, não sei nem como começou isso, né? Mas como o linguajar nosso hoje da cidade de São Paulo é totalmente linkado com O Rio linguajar. também, né? O Rio com O Rio funk também, né? É Com que é funk. outra... Mas o também. Rio é ruim, mano. O Rio de gíria eu não aguento. O mané, essas coisas não dá. Mané? A gíria do Rio é muito estranha. Ai, mané. Muito enjoativa. Mas eu acho que no Rio foi incorporado antes. Foi. Não, mas esse- hoje em essa dia os hibridização. cariocas estão se inspirando na gente. Antigamente era o contrário. A gente que falava que nem os cariocas, né? Tal. Hoje em dia, os caras que estão. Os caras Porque, na tão verdade, a gente tem muito mais preso. E a gíria sai de dentro da cadeia. falando. Pode crer. A Gira e sai dentro da piada, cadeia, né? É verdade. Gira e O piada. preso fala com o outro não entender. Então a gíria surgiu dentro da cadeia para ninguém entender o outro, entendeu? Gira e piada. Voltando Agora, enfim, eu acho que essa polarização a qual o Mas você Castelo também fala- não respondeu. Você falou que eu não respondi, mas você também não respondeu. Qual? Do Então você vai escrever o bagulho é louco ou você vai ficar, tipo, fazendo média com. Então, não, na verdade, assim... Entendeu? Você também fica em cima já do fiz muro uma que nem eu. malandragem, eu já fiz uma malandragem. Agora eu virei malandro mesmo. O que eu fiz? Desculpe, eu escrevo, Gibson, é que ele- Não, beleza. eu escrevo 2 tipos de jeito é. agora, entendeu? Você tem o 46 do Já segundo dividi. tempo. Se eu quero que um texto seja entendido, eu vou pôr um texto lá fora, eu faço ele legível. Se eu quero um texto mais para os moleques, eu faço um texto mais com a cara dos moleques, e aí tenho aquele público que os moleques já consomem aquilo e depois eu vou transformando aos poucos, entendeu? Mas hoje em dia eu penso bem separado isso. Se é uma crônica para Quebrada, onde eu vou publicar numa revista da Quebrada, eu vou publicar com engajamento e tudo, mas eu vou dar uma secada nela. Porque a gente tem muito inimigo, mano. Tem o Então videogame. o meio é tem- a mensagem. Então, se é uma coisa para um tipo de público, você faz de um jeito. Se é para um outro tipo de público, você faz de outro jeito. você dá uma maleada. Então, por exemplo, se eu quero que... Se eu sei que o Le Monde é uma revista que é uma alta classe... Por que Le Monde? Você está escrevendo para o Le Monde? Não, no faz Brasil, tempo que eu não escrevo pro Le Monde, eu estou usando como Diplomatique, exemplo. Só Não, como Le Monde, exemplo. a edição daqui, né? O Le Monde Diplomatique. Eu sou Você conselheiro é chique editorial. pra caramba, hein, Ferrez? Não sou não. Faz tempo que eu não escrevo para eles. Acho que eles nem aceitam mais o texto meu. Foi Mas eu estou usando burguês, como... né? Mas assim, a hora que eu quiser lançar... Tá traindo o movimento. Tá Burguês de esquerda. Mas aí eu uso como ferramenta. A hora que eu preciso fazer um texto, por exemplo, sobre... um texto sobre a matança, ou um texto sobre o partido político que está errado ali, está agindo errado. A subprefeitura que está errada. Aí eu faço um texto mais polido para poder as pessoas entenderem a mensagem chegar. Tá, mas o que você acha do mercado editorial? Quer dizer, como que você Mercado editorial de livros? de livros? Eu quero. Você escreve. Você está dizendo que o meio é a mensagem, está escrevendo para o seu público e com um viés pedagógico. Você tem um projeto mais de contar uma história, quer dizer, talvez você tenha ali uma... Mas acho que assim, o mercado editorial ele não interfere tanto na gente. Assim, a gente que dá para ele o produto e ele aceita ou não. Se não aceitar, a gente vai para uma outra editora, né? Agora, não sei, Ferrez, eu nunca vi nenhum editor falando não vou publicar isso aqui, está muito difícil, tal. Vamos dar uma amenizada. Isso não rola em literatura, não. Tem palpite, né? Tem, Você faz uma palpite. biografia, Você né? trabalhou com a minha mesma editora, ela palpita bastante. Ela né? palpita. Por que você... Eu lembro que ela palpitava, O né? Gabriel está fazendo biografia, por que você não faz? Eu falei, pô, o Gabriel vai pro inferno, não vou fazer nada. Não. Mas a gente entrega o produto, assim. Eu Não. acho que o mercado jornalístico, sim, que nos impede e nos impõe. Não, Agora, eu queria N dizer uma regras. coisa, assim, que o mercado, ele é totalmente fictício também, eu acho. Porque, assim, você vai na Bienal, e aí você vê uma Bienal vazia, com castelos gigantescos lá dentro de livros, coisa de louca. A Bienal desse ano, quem foi aqui para a Bienal? Vocês sabem o que eu estou falando, se eu estiver mentindo, vocês me corrigem. É uma coisa fantástica, faraônica. Tem o Templo de Salomão dentro da Bienal, não tem ninguém dentro do Templo de Salomão, entendeu? Não tinha ninguém olhando o livro, velho. Não tinha, tá todo mundo se cagando para a Bienal.
tá ligado? Aí você vai num sarau na quebrada, tá lotado, 200 pessoas querendo falar com você, tá o cara da Alemanha dentro do sarau, mano, me dá seu contato, tá? Entendeu? Então, até onde o público da literatura mesmo, até onde é pro público ou é pros olhos? É pros olhos do editor executivo da editora, é pros olhos, sabe? Para brilhar. Eu acho que é pro diretor também, financeiro. É uma choradeira também, que o mercado tá quebrado, todas as editoras estão ganhando dinheiro pra caramba, todo mundo bem, ninguém reclama, só o autor que reclama. Porque o autor virou meio um subescravo também de tudo, né, mano? A gente faz divulgação, a gente vai nas palestras, a gente tem que ir nas feiras literárias. E aí, mas se eu traficasse nesses lugares que eu ganhava dinheiro, assim, aí suave. Mas é verdade, porque aí você é proibido de vender o livro nos lugares, tem que vender pelo stand oficial da editora. O mercado, ele desanima o autor. A gente faz por amor mesmo, porque se não for por amor, não faz, velho. Só que os autores também não falam disso, tem medo até de ficar sem as editoras, entendeu? Então os caras falam, puta, se eu falar também, eu vou ficar sem editora, não posso reclamar. Não é uma coisa que uma editora é vilã e a outra não. As editoras têm um jeito de trabalhar, não sei se é no mundo todo, o Marcelo pode me falar, se é no mundo, deve ser no mundo todo também, assim. Mas que o autor, ele meio ele tem que fazer a divulgação, ele tem que fazer os eventos, ele tem que fazer as coisas, e a estrutura que é dada é pouquíssima ou nenhuma, mano, tá ligado? E isso, quando você consegue estar dentro disso, é um milagre ainda, né? Puta, parabéns, eu cheguei lá, eu vou trabalhar de graça para as grandes editoras. O Marcelo estava falando do Duchamp, do Joyce, eles tinham um projeto autoral, quer dizer, é um projeto de fazer a diferença e que era individual, era singular. Eles pensavam aquilo... Eles queriam repensar a arte. Repensar a arte. Como é que vocês se colocam? Quer dizer, eles tinham a ideia de make it new, surpreenda-me, e como que vocês veem isso? Quer dizer, você, muito particularmente, tem um olhar... Onde fica o autor, no seu caso, que pensa muito no engajamento, no ativismo e olhando muito no público, aí num mercado editorial que não é o mercado mainstream necessariamente, mas eu queria... Como é que fica essa questão do autor, esse projeto? Quer dizer, isso não existe mais? Isso é uma idealização que morreu com o modernismo, com os movimentos modernistas? Eu acho que morreu. E hoje ele é desimportante? Quer dizer, não há brechas assim para... a gente tem que ser reformista na literatura, não mais revolucionário? Não, cara, os grandes autores hoje, contemporâneos, que, por exemplo, que estão ganhando, inclusive, os prêmios Booker Prize, Pulitzer e tal, ninguém está fazendo experiência literária. Não. Você pegar Ian McCain, Jonathan Fraser, esses caras... Aliás, Martel, que ganhou 2 vezes. Esse japonês aí que está na moda, como é o nome dele? O Murakami. Nosso Google falou ali. Ninguém está fazendo experiência literária. Ali está todo mundo narrando bem comecinho, meio fim, com o Jonathan Fraser ainda faz umas experiências, mas parece que eu estou lendo novela da Globo ali. Eu amo o Jonathan Fraser, acho sensacional. Então, eu acho que já era esse momento de você repensar a literatura, desconstruir. Eu lembro que tinha uma época que teve um livro, não sei se vocês vão lembrar disso, que era um cara que escreveu um escritor mineiro que escreveu um livro sem a letra A. Você fala assim, qual é o sentido disso, entendeu? Que grande inovação, um livro sem a letra A. Muitas pessoas se referem ao Guimarães como um cara que desfez a pontuação, sabe? E, pô, isso é secundário, entendeu? O negócio da pontuação do Guimarães, para mim, isso é totalmente secundário. Mas tem gente que tese uma pontuação de Guimarães, né? Então, acho que, assim, claro, cai um vazio, né? Porque, na verdade, aquilo que eu vou repetir, o que vale é a história, né? Se contando uma história, você está... É o que as pessoas querem ler e o que o cara quer se falar, entendeu? O cara quer contar uma história, não quer falar um livro só sem a letra A, entendeu? O David Foster Wallace, que é um cara, enfim, que é cultuado nos Estados Unidos, tal, ele é amigo do Jonathan Fraser, era, né? Como é que é o nome desse cara? David Foster Wallace. É o que ele inveja? É o que ele inveja? É. Depois eu quero ler esse cara. Então, ele, em algum momento, eu não sei, ele falava que achava que depois houve um certo esgotamento das experiências formais e tal, e que o Wallace, que havia necessidade de voltar a um certo convencionalismo assim, da literatura para poder ter mudar o discurso, para poder
arejar, quer dizer, quando você chega lá, houve um esgotamento e aquilo deixou de ser surpreendente, quer dizer, as experiências formais. Eu acho também. É o caso Embora ele tenha sido... É o caso do Saramago, do Diário da Cegueira, que é legal, é interessante, um livro que não tem também pontuação, né? Um livro que não tem parágrafo, não é? Mas a história é muito mais interessante do que o fato de ele ter escrito um livro que é narrado por diversos narradores, né? Ele é tudo esquisito, o livro, né? Ele podia ter escrito daquela forma esquisito e podia ter escrito da forma não esquisita. Dane-se, o que importa é aquela história sensacional, né? Do única pessoa que enxerga, de ter uma pessoa só que enxerga no universo de pessoas que não enxergam, né? Que, na verdade, esse que é o sentido da história, né? Então, assim, não sei. Aí o Saramago tem aquela competição com o outro lá, com o Lobo Antunes, né? Para ver quem escreve mais. Isso na verdade, o Lobo Antunes que tinha mais. Né? Isso é coisa de português, né? Uma birrinha de português, para ver quem é que escreve mais de uma maneira mais enjoada. Nós, leitores, queremos ler a história do negócio, né? Não ficar, desculpe a expressão, dessa punheta literária, né? Desculpe, como é que é o nome do cara mesmo? Pode continuar. Então, eu queria que você... Como é que fica? Você tem um projeto autoral? Quer dizer, ou a sua função, digamos, como artista é essa interação, é o resultado social? Eu já perguntei isso de alguma maneira, mas eu não sei se o autor estaria subordinado, digamos assim, a um projeto social. Não, a parte do projeto social, o ativismo, é comigo mesmo. É problema meu mesmo. A parte do autor, aí tem... Por exemplo, Deus foi almoçado pode ser um livro, pode ser tido como um livro ativista, entendeu? Sei lá. Você, de alguma maneira... É um romance, é um livro que passa batido como se tivesse sido escrito em outro país e com outra realidade. Não tem nada... Mas é uma mudança também, né? É uma mudança na também. Na sua obra. Também pelas obras que eu li a vida toda, né? Que eu comprei nos sebos e tal, e fui lendo. Meus grandes guias são os russos, os alemães e tal. Aí a pessoa pergunta, você podia ter lido mais literatura brasileira. Aí eu sempre falo, mas não tinha promoção no sebo, não é culpa minha. Entendeu? Agora que eu fui ler, eu já acho chato pra cacete. Eles escreviam pra eles mesmo, velho. Pra outro cara... Quem? Eu acho tudo chato, velho. Quem? Drummond é chato. Drummond é chato? Machado é chato. Agora, eu gosto dos vagabundos. Lima Barreto eu gosto. Não tenho culpa. Lima Barreto é maravilhoso. Então, Lima Barreto é muito bom. Eu fui na homenagem ao Machado de Assis e eu só falava Lima Barreto. Aí um cara falou, é a vingança do proletariado, não é possível. Total. Porque, né? Agora eu gosto, assim, sinto muito quem é fã do cara. Meus pesos, eu queria falar bonito, que eu gosto, mas não, eu já tentei. Eu não consigo, cara. Sabe assim? Agora, os outros passam lindo, assim. Lima Barreto e João Antônio, eu me identifico de boa. Parece que o João Antônio tá falando no meu ouvido lá em casa, tá ligado? Maravilhoso. Então, os caras que tem mais... Não é por causa da realidade que os caras viveu nada. É o texto mesmo, uma coisa do texto, de ser feito para mim. E o texto dos caras ser feito para outro cara vizinho dele ali, que estava no... O Lima Barreto, o Ferrez falou de um cara que é um dos caras mais injustiçados da literatura brasileira, porque ele não era modernista, ele não era cheio de frescura, era um deprimido, um negro, que, passava muito mais tempo no hospício do que fora do hospício, e que é maravilhoso, uma literatura bom. Sensacional. E, assim, só que não fez o jogo, né? Não ficou ali com os caras lambendo ninguém. Ele fez lá e fez o trampo dele, andou com o povo e quebrou garrafa na cabeça. Não ficou aqui no Municipal de São Paulo. Isso, não ficou tomando cafezinho. É outra fita, entendeu? Mas é um cara que eu gosto, Maria Carolina de Jesus, que é a mãe da literatura marginal, a gente fala, né? Você conhece sabe um cara que você vai gostar, meu? Aquele que influenciou o Nelson Rodrigues, Bom, cara, cadê o Google? Aí não deu nenhuma pista, agora não dá. Agora, peraí. Você precisa... Tem que digitar alguma coisa também. Carioca do começo do século passado. João do Rio. João do Rio. Já me falaram muito do João do Rio, já. Você precisa ficar ao meu lado o dia inteiro aqui. Ponto, né? Onde eu vou, todo mundo fala. Se eu estou no banheiro, cara... Você conhece João do Rio? João do Rio? Não, já me falaram dele, mas não li. Você vai gostar. Aí onde eu estou, o cara assim... Anota aí, João do Rio, alguém. João do Rio, anota aí. Eu não vou esquecer, não. Aí eu tô no banheiro, cara, você tem que ler Trilogia Suja de Havana. Eu já li. Trilogia tem de quem? 10 anos que eu li. Trilogia Suja de Havana. Maravilhoso. Você tem que ler Gutierrez. Eu li e não gostei. Você não gostou do Não gostei porque parece um amigo meu contando, entendeu? Então é muito suave. É muito comum. Mas onde eu vou, o cara fala, você tem que ler isso, tem que ler aquilo. E é engraçado que as pessoas pensam que a gente não lê nada, né? Eu falo, o cara é da periferia não leu nada. Então eu escrevo como, caramba? Eu escrevo baixo o santo e eu escrevo. Né? Então tem que ler, mano. Agora, você lê coisa diferente. Eu leio rap, mano. Eu escuto rap o dia inteiro. E leio muita literatura
quando eu vou buscando os gringos mesmo, porque alguns brasileiros eu gosto. Eu acho que hoje já tem alguns que já estão chegando aí num patamar melhorzinho. Mas ainda busco nos antigos. E eu sou fã do Bukowski, que é o que eu gosto também. E John Fante também, que depois, né? Aí você vai buscar Norman Mailer lá atrás, você vai buscando toda a família de onde os caras se influenciou. E é a literatura que você, na verdade, tem livro que empaca mesmo. Você quer fazer bonito com o livro, você anda com o livro e fala, eu estou lendo isso aqui. Aí o cara, nossa, parabéns, hein? Muito bom. Esse é um clássico. Tal. Aí você, puta, 20 páginas depois, você já joga ele pro banheiro, você lê uma página toda vez que você vai lá. Entendeu? E você nunca mais termina o livro, cara. É horrível. Assim. Então, tem livro... Por exemplo, eu estou lendo Gomorra, né, que é um assunto forte que tem a ver com a minha empresa, tal, que é de tecido. E aí o Gomorra tem... Puta, eu li Sem Logo, da Naomi Klein. Então, tem coisas que você lê que você fala, meu, é muito bom. E a linguagem é sobre empresa, mas é fácil de ler. É bom, te agrada, entendeu? Então, o livro tem que te pegar de toda forma, não tem jeito não. Agora, Marcelo, você está há 30 anos no mercado editorial. Você vê uma mudança, quer dizer, no circuito literário aqui brasileiro, na forma como ele se organiza, para o bem ou para o mal, mas há um certo amadurecimento no mercado, você tem eventos literários, quer dizer, você tem um universo que eu acho que estava um pouco esvaziado, provavelmente por causa dos anos de ditadura e tal, e você, a sua literatura também, o seu livro... nasceu dessa questão pós-democratização. Foi. Queria que você pensasse um pouco... Você fez 7 perguntas numa só. Né? Não, enfim, mas era um pouco isso, assim, olhando... Não, mudou muito, assim, vamos falar da profissionalização do contato, né? Autor e público, isso mudou, tem os SESCs, tem o Cidadão Cultural, tem feiras de livro, palestras, Flip. Paga-se cachê. A Flip não paga cachê, né? Mas paga-se cachê, e não é pouco, né, Ferrez? Às vezes a gente até se surpreende com... Fala, pô, né, caramba. Às vezes conversa com um amigo, pô, quanto é que você está cobrando? Vou cobrar também e tal. Nós ter que fazer um lobby. Oi? Nós estamos fazendo um lobby aí. É cartel, né? Tem autor que paga também para ir para palestra, sabe, né? Isso eu tô Autor que ligado. sério, o cara viaja todo o circuito literário, você vê o cara no mundo todo. E o cara não vende um livro na rua, você não vê falar dele. Tem isso. Mas ele tá de graça, tá pagando, subornando a companhia, os lugares. Mas se modernizou um pouco, assim, porque eu lembro que nos primeiros anos eu dei muita palestra sem cachê, e eu lembro que quando eu comecei a falar, pô, vem cá, tem um cachezinho, as pessoas ficavam horrorizadas. Calma, porque o papel do escritor né, falar para um país analfabeto. É um compromisso. É um compromisso com a nação e não com o seu condomínio, que é caro pra cacete. Né? Agora, sim, o mercado editorial também ele se expandiu, né? Existem mais leques de possibilidades. Né? As editoras agora têm selos dentro de editoras. Né? Então, por exemplo, agora mesmo a Companhia das Letras sofreu uma grande reviravolta, né, que o mercado ficou todo surpreso, mas ela fechou com a editora Penguin e, ao mesmo tempo, vai abrir um selo mais comercial. Né? Já abriu, né? Já Paralela, abriu, né? A minha editora também, a Objetiva, aí também fechou com a Alfagar, aí tem a Objetiva e tem outros selos. Suma e tudo. Aí a Record tem 7 ou 8 selos dentro, né? Tem uma que é voltada para um tipo de literatura, outra que é voltada para outro tipo de literatura. Quer dizer, um mercado, a poesia continua não sendo publicada, né? É o primo pobre da literatura, apesar de ser talvez a coisa mais importante que foi inventada, né? Foi o primeiro, né? A primeira literatura que apareceu foi a poesia. E tem opções, né? Os autores estão sendo publicados. Hoje mesmo o Daniel Galera está publicando um livro aí, está fazendo lançamento. O Chico Sá, que é um jornalista, já está escrevendo um romance. Quer dizer, tem mercado, né? Tem mercado. O Ferrez é uma prova disso. Quer dizer, o Ferrez, 30 anos atrás, não seria publicado, né? Mas, o Ferrez foi publicado porque foi um boca a boca, né, Ferrez? Foi ali, tipo assim... Foi suado aí. Antes de você publicar, antes do Ferrez publicar, a gente já sabia que o Ferrez existia, entendeu? A gente já ia tumultuando. E todo mundo já estava querendo dar palpite no livro do cara. Não, eu que inventei o Ferrez, eu que descobri o Ferrez. Quer dizer, então, já tem, assim, já é um mercado mais profissionalizado. Agora, viver de literatura é difícil. Isso, né, quer dizer, hoje em dia um livro... Eu sou da época em que o livro fazia sucesso, vendia 100 mil, 150 mil, 200 mil. Agora, você faz 10, você vendeu 10 mil, você fala, pô, vendeu 10 mil, meu irmão, tá bom, né?
Mas é que nem você falou, mas o mercado, ao mesmo tempo, tem mais possibilidade para o escritor trabalhar. Também. Porque você acaba indo em várias feiras literárias. Ainda tem um erro muito grande, que é o seguinte, você vai para uma feira literária pequena, que ela fala, só posso pagar tanto, um cachezinho pequeno, não posso... Ah, puta, mas isso aí não vai pagar nem quando eu chegar aí, meu. Se eu comer uma coisa, acabou, né? Não, é só você comer menos, tá? Você tem que ir Aí de tem toda busão, essa vai ter que ir a pé até o aeroporto. mas então paga ali o almoço, pelo menos, e aí você... Não, tá bom, aquela choradeira. Você cola na feira, tem 3 bandas de sucesso no cartaz da cidade, tá ligado? Trio Maracatu, Timbalada e sei lá, Erasmo Carlos. Aí você, tá, pô, convidaram o tremendão, quanto que pagaram? O mesmo tanto que eu, não acredito. Aí eu reclamo, eu vou na Secretaria de Cultura e falo, e aí, como que tá? Não, então, Fez, mas isso aqui é para atrair para feira. Eu falei, tá bom, eu vou no show do cara. Se tiver menos gente que na minha palestra, vocês vão pagar o mesmo cachê dele, entendeu? É feira de literatura, por que músico está envolvido em tudo, cara? Tem isso, Os músicos não ajudam, não lê, não ajudam em nada. Né? Você já viu, ó? Não, você já foi num show do... aqueles caras barbudos, como é que é o nome? Cadê o Google? Los Hermanos, é isso? Ela acerta tudo. Ela tem que ir naqueles programas de TV. Não é só literatura, não, é qualquer coisa. Ela acerta, tem que ir naqueles programas de TV. Você já viu o show do Los Hermanos? É uma base de dados. Parou o show do Los Hermanos agora. Agora quem vai subir aqui é o Marcelo Rubens Paiva, para ler metade do livro dele. Você já viu? Não tem. Vai todo mundo embora. A gente não está envolvido em nada, é mais fácil. O cara sabe de bigode, cadê a barra? Mas assim, agora, tirando essa parte aí que, pô, o Gabriel recebe 150 mil reais, tá ligado? Para fazer Pensador, você tá falando. para fazer 10 músicas em bala dos Racionais. Eu acho que tem uma coisa assim, a Bienal de São Paulo precisa ser repensada urgentemente, assim, porque eu já vivi a Bienal de São Paulo no momento de glória, no Ibirapuera, era sensacional e que agora Mas esse quando era um evento único também, né? Esse lixo que o Ferrez falou, entendeu? Que, pô, e criança correndo para tudo que é lá. Todo mundo reclama criança com folhetim, com eu gosto das crianças, mas é criançada, tudo que é lá. Ninguém está com o livro na mão. Velho. A Flip é uma coisa elitista. Você já foi para a Flip? Ele foi na Flip com os Pagaram eu ganhei tanta coisa na Flip, eu ganhei um box da Globo, um chinelo da Globo. Aí eu juntei tudo para vender lá no final, para ver se eu comia alguma coisa na Flip. Falei, ó, como não paga cachê, eu coloquei 300 pessoas numa sala, 10 reais cada um. Você e coloquei 2 mil pessoas num galpão a 15 reais. Eu falei, como não paga cachê, então tem como vocês comprar isso de mim e eu poder comprar alguma lembrança, entendeu? Porque, você tinha que passar um chapéu ali, cara. Porque, aí você fica na pousada do Sandy, né, cara? Todo mundo pedindo um vinho, tudo, você não posso pedir nada, porque eu vou ter que pagar. Não posso, eu estou movimentando a feira, você vai na cidade, tem suas fotos, tudo, você está quase pedindo dinheiro. Velho. Agora, tem 3 perguntas aqui, eu não sei se o tempo está... Enfim, não, mas eu só queria... Da Paraty, para poder acabar de terminar de vez, como a gente não volta nunca, porque só convidou uma vez também, né? Só o Chico Buarque que tem cartão lá que todo ano volta. Aí ainda você tem que jogar futebol com o Chico Buarque, né? E comer feijoada com o Chico Buarque. Eu não vou jogar futebol, que aí é humilhação demais. Você vir para cá e ainda tem que jogar bola. O cara tem 80 anos, vai dar para jogar bola com ele. Não, eu tenho 130 quilos, eu perco para ele lindo. Tem boi, não tem como. Aí é você perde o cara de 80 anos, você é doido, ele pode ter 90, mano. Ele tem forma antes, 2 meses antes, começa a correr. E ele vai sem lançar livro, cara, e dá autógrafo, é impressionante, né? Isso é impressionante. Ele é bonito. Não, mas quer dizer, na verdade, a pergunta do risco literário, quer dizer, vocês acham que não é um dado da literatura? Quer dizer, não é necessariamente... Olha, vamos dividir essa pergunta, porque o Ferrez falou de uma coisa, eu falei de outra. O Ferrez falou de uma coisa que eu não sabia, o risco que ele corre como cidadão. Como cidadão, mas não é o... Como se o Brasil ainda vivesse aqui os tempos áureos da ditadura, em que o escritor tinha que publicar mimeógrafo ou publicar fora do Brasil, né? Isso é um risco literário interessante que ele vive, que eu não tinha pensado nisso. Esse aqui é outro. Vou contar rapidinho. Um policial militar me parou uns 2 meses atrás, aí me parou, todo mundo... Parada aí. Você conhece você de algum lugar? Eu falei, não, conheço, de algum lugar. Você é? Eu falei, meu Deus, não lembro. Você é aquele cara do Capão Pecado, né? Aquela merda do Capão Pecado. Como que está escrito na abertura do Capão Pecado? Fala na minha cara, você vai ter coragem. Eu falei, está escrito... aos policiais, né, que se não leu, pelo menos viu a capa, né? Então, você acha bonito isso aí? Eu falei, senhor, isso é uma coisa antiga, já passou 10 anos. Estava meio escuro o lugar, né? Eu estava sozinho. Eu falei, senhor, senão você mete o peito, se tem todo mundo olhando, você aí, te atirando, então prende logo que eu vou falar com o seu delegado. Mas como estava no escurinho aí... Está mais vulnerável. Né? Você fica mais humilde. Não, senhor, deixa eu falar para o senhor, é que, entendeu? Tem 10 anos isso aí, na verdade tem 13 anos, senhor, que eu lancei esse livro aí, entendeu?
Então, naquela época, a gente era meio revoltado. Ele tem 10 anos, meu filho tem 10 anos, eu vivo com essa merda todo dia. Meu filho falando, se não leu, viu a capa. Se não leu, viu a capa. Me chamando de analfabeto, 10 anos, amargando. Eu falei, tá bom, senhor, calma, né? Vai embora, vai. Não tem nenhum livrinho aí no carro, não? Eu falei, não tem, não. Agora, Esse é o risco interessante, entendeu? Que coisa que eu não vivo. E só o Ferrez para ver essas coisas mesmo. E, agora, o risco literário a gente vive diariamente. Mas quer dizer, ele não é um dado que você admite o risco como parte do seu processo de trabalho. Quer dizer, ele está quer dizer, existe um desafio ali. Sim, constantemente. Eu queria fazer outra pergunta junto disso. Posso? Pode. Você também já se sentiu, eu já me senti, você já sentiu também que o próximo livro ia acabar tudo, que você não ia conseguir editora, nada. Você falou, agora lascou, porque eu estou terminando o livro, não tem interesse. Você já sentiu isso também? Não, o que eu sinto risco, é que né? quando acaba o livro, eu falo, não quero nunca mais escrever na minha vida, chega, já falei tudo. Toda vez que eu termino um livro, sempre uma crônica agora também, chega, vai escrever. Amanhã eu peço demissão de Estadão, vou, sei lá, pescar, fazer uma outra coisa, tal. Mas, sei lá, instiga, sempre você está querendo. Eu arrisco sempre. O jornalismo. Você arrisca, mas esse risco não está necessariamente no resultado disso. O que eu quero dizer é, você se desafia, mas você resolve internamente e esse desafio não está dado no que você produz. Tá. E assim, eu sou um cara que, por exemplo, eu trabalho na grande imprensa, né? Sempre trabalhei. Por exemplo, já fiz coisas absurdas que até hoje eu olho e falo, nossa, não sei como é que eu não fui preso ou não me fuzilaram. Eu lembro que uma vez eu trabalhava na Folha de São Paulo e eu escrevi jovem, ao completar 18 anos, boicote do serviço militar, né? E foi uma coluna que eu fiz para a Folha, um folhetim. E aí e uma outra que foi falam que o homossexual é fraco, para você dar o curso tem que ser muito forte. Né? E também foi uma coluna que eu poderia ter sido acusado hoje de estar fazendo apologia ao homossexualismo, né? De estar levando, né? E rolava, né? Assim, de cartas de pais, etc. Tal. E normalmente ou o cara é demitido numa dessa ou o jornal abraça a causa do cara. E pela minha sorte você foi abraçado. Eu fui abraçado. Também as matérias que eu fazia de discriminação da maconha também. De aborto, né? As matérias assim de temas mais progressistas assim, sempre é um problema porque quando você trabalha numa imprensa como a Folha ou o Estado, você tem um grupo conservador grande que está de olho naquilo, entendeu? Então esse é um risco que eu corro, mas não se compara ao risco que o Ferrez corre ao risco de ser preso. Agora, é sempre um risco na temática, quer dizer, também, mais do os que... Os dois. E tem na formalização, como eu contei no caso da crônica inteira sem ponto. E como também você vai se encaixar no mercado, né? Porque todo livro você tem que criar uma atmosfera, as pessoas interessadas. Você começa de novo, né? Agora, eu sinto isso, eu termino o livro, eu tenho que começar de novo, tem que resumir o livro interessante para poder a pessoa fazer o release. Tem tudo Agora, isso. Ferrez, a literatura entrou para você também como uma forma de inclusão. Quer dizer, eu não sei se eu estou errado ou eu li em algum lugar que ela possibilitou você escapar de determinadas esquinas meio complicadas. Mas assim, tem um folclore que acha que todo mundo de periferia que não conseguir tocar na timbalada ou escrever livro ou cantar rap vai ser ladrão, entendeu? Mas é mentira, mano. Mas a chance é grande, quer dizer, na verdade há um risco. Não, na verdade, assim, as pessoas viram padeiro, vira auxiliar de escritório, que nem eu era. Cara, viram os empregados aqui da Elite. Eu trabalhava no arquivo vira Morto, motorista aqui da Elite. Então, assim, hoje quando eu saio de uma palestra, sempre vem o pessoal que é os funcionários falar comigo, assim, eu também tenho um sonho, eu pinto um quadro. Todo mundo tem o seu sonho paralelo, porque o sonho oficial é muito triste, né, mano? Então o cara tem um sonho paralelo, que eu sempre falo, você é o que você faz nos intervalos. Percebe o que você faz no intervalo, que é o que você é. No dia todo que você faz por obrigação, não é você. Né? Então, dentro desse negócio, eu era para ser um cara, sei lá, auxiliar de escritório, era para ser um dono de uma loja de tênis, dono da loja de, sei lá, sabe? E não era também para ser nada. Eu nunca dei sorte para ser da vida criminal. Eu sempre já percebi as escapadas. Morreu muito amigo meu logo cedo. Eu sempre vi Qual é a que não ia porcentagem dar. lá de que entra para o crime e não entra para o Não crime? entendi. Qual é a porcentagem, mais ou menos, de gente que vai para o crime e gente que não vai para o crime? Cara, eu falo pra você, de 10 amigos meus que foi pro crime, 8 morreu, tá ligado? E um tá preso e o outro mudou de profissão, tá em outro ramo.
Porque não dá para continuar. Não tem história alegre de criminoso que continuou e virou alguma coisa de sucesso. Assim, 99% vai tomando, peguei, vai se prejudicando, vai sendo morto. E o crime é uma coisa que eu chamo, que é o seguinte, as pessoas não sabem, mas tem uma cultura criminal que o cara não está no crime porque ele gosta, que ele quer ter só as coisas, é uma cultura mesmo. E as pessoas vão inserir a outra nessa cultura. Então o cara, ele entra, ele está na rua, ele está fazendo um corre, ele convivendo com os caras que estão fumando e tal. Ele chega em casa, ele passa isso para a mulher dele no dia a dia. Ontem eu estava com o cara ali, o cara veio. E aquele perigo, a mulher dele pega aquela adrenalina. Como dona de casa, ela fala, nossa, que louco, o cara passou isso. E ela vai aprendendo. Daqui a pouco ela está falando, eu guardo para você. Daqui a pouco fala, eu levo para você. Daqui a pouco o filho dele fala, pai, deixa que eu levo. E isso vai virando uma cultura criminal. E vocês podem ver que é verdade que antigamente na periferia o cara falava assim, há 10 anos atrás, tá vendo aquele cara ali? Ó, o primo dele fuma maconha. Né? Hoje em dia, assim, há 7 anos atrás, ó, tá vendo aquele cara ali? Disse que o cunhado dele já foi preso. Hoje é tudo próximo. Ó, o irmão daquele foi preso, aquele fuma, o outro fuma, usa pedra, o outro usa farinha, o outro veio do Nordeste. As pessoas vinham do Nordeste para cá, vinham a milhão trabalhando. Tá? Hoje os caras vêm, mano, e já consomem. Já virou uma rotina do cara tomar cerveja e consumir cocaína, entendeu? Então virou uma cultura. Quando vira cultura é problema. Porque você não tira o cara de uma cultura para pôr em outra. É difícil demais, mano. Porque é uma cultura criminal. O assunto é gostoso. Se você parar hoje na roda de quebrada ou na roda... Até nos altos condomínios tem também os moleques que participam dessas ideias. A ideia, ela é dolosa. Porque o cara fala, oh, mano, você viu ali? Os caras matou 4. Ou você viu? Eu peguei, empinei a moto e fugi. Tem uma adrenalina, tem tudo aquilo junto. Então é uma cultura também, e as pessoas não comentam dessa cultura. A sociedade tenta afastar essa cultura, mas ela permeia a juventude todinha. O próximo é o filho, o próximo é o neto, entendeu? E quando pegar no assunto, aí o cara fala, mas é amizade. Não é só amizade, é o clima, mano. Tem um clima que pega a pessoa, e aí, independente de idade, tem amigo do meu pai, que tem 47 anos de idade, trabalhou a vida toda e entrou para a vida criminal depois, entendeu? E não entrou para ter carro, para ter luxo, para ter relógio de ouro, nada. Ele entrou por causa do clima criminal mesmo. Os amigos levou junto. O ambiente, foi tudo. É uma fábrica de fazer vilão. Eu tenho um conto meu que fala isso, uma fábrica de fazer vilão. Entendeu? E o sistema compactua com isso porque a polícia faz parte disso, a sociedade faz parte disso. A sociedade é hipócrita, ela critica, mas ela compra do Noia, entendeu? O Noia que vende televisão para poder usar crack, ele é morto na quebrada. O cara que compra a televisão não é morto. Entendeu? Então ele compactua com a miséria do outro, mas ele não sofre nenhum dano. Isso pelo tribunal do crime, ele não sofre nenhum dano. Entendeu? Então tem um monte de hipocrisias dentro que você vai respeitando. Aliciar uma menina de 12 anos é pedofilia, mas cantar novinha não é. Se estimular no baile que a novinha tem que rebolar, não é. Então tem toda uma sociedade que permeia e que vai matando toda uma geração. Tem toda uma geração hoje morrendo, que o rap perdeu, que nós da literatura marginal perdemos. Nós perdemos já a guerra. Nós estamos falando mais 2, 3 anos para vocês. Está com sono, filha? Já estou acabando já. Nós estamos falando 2, 3 anos. Daqui a pouco... É sua filha isso daí? É minha filha. Ah. Daqui a pouco, a geração... Eu não vou poder mais falar em nome da quebrada. E isso é óbvio. Não é, Cauada? Isso é óbvio. É questão de tempo. Porque os caras já estão martelando outros caras para falar. O MC da Leste, o MC Vida Louca. Daqui a pouco quem vai subir aqui, que vai fazer um livro, é outro cara que ele não vai poder falar da cerceação do crime. Entendeu? Isso é louco, mano. Está mudando a gestão da quebrada toda. Está mudando a gestão. Essa gestão está mudando e está mudando para pior. Vocês podem se preparar porque está mudando. Nunca se foi tão hipócrita num país que está evoluindo. E tem toda uma quebrada, tem todo um clima que quer evoluir e não vai poder evoluir. Entendeu? O outro poder ter 3 piscinas, o outro não vai poder ter o que vestir. Então, isso... Tem uma pergunta que alguém fez que pergunta se existe um risco entre o Capão e o Deus. Quer dizer, o seu leitor é o mesmo, o leitor do seu romance. Quer dizer, né, o que mudou? Existe o risco, existe. Obrigado pela pergunta. Existe o risco, sim, e foi ciente, a editora sabia desse risco. É um livro, outra linguagem, o livro não usa muito ponto, que nem o Marcelo. O livro tem essa coisa de pegar o cara e o cara não pode sair do livro. Por quê? Porque eu peguei vários trechos do Saramago que eu chapei. E isso veio na contramão de um amigo meu de quebrada que ficava reclamando que, quando ia ler, achava chata as coisas de Patrícia falou e Roberto respondeu. Ele, pô, por que ninguém põe a linguagem logo? Né? Então eu falei, eu vou tentar pôr direto o cara falando e as pessoas vão ter que entender, eu vou facilitar isso, mas vai... Então, eu pus o interlocutor, que é a terceira pessoa falando, eu pus a primeira pessoa debatendo com a terceira, entendeu? O orador culto, ele toma umas pauladas. Só que tudo isso, eu pensei até pro meu público mesmo, porque meu público já está lendo, mano, Capão Pecado já tem 13 anos.
O cara está lendo lá atrás, já leu Itaim. Mas entenderam quem estava falando o quê? Os que não entenderam, Entenderam que a Patrícia pelo amor de Deus, falando. me dá outros livros para me chegar até nele, entendeu? Então, o que Eu tenho um livro meu acontece? que também é assim, não era se fulano falou, era fulano. Cicrano. Ciclano. É. Fulano. Então, A gente tenta, Meio às vezes, teatral. dar uma mudada, assim, né? Ô, Marcelo, Tem tem que uma dar uma pergunta aqui que é para você, que é por que você acha que há uma resistência no mercado editorial brasileiro a uma literatura mais comercial? Por que eu acho? Boa pergunta. Porque eu acho que... É boa pergunta, eu nunca pensei De onde nisso. vem isso? Você vê uma mudança nesse cenário? Não vejo mudança, não. O próprio Paulo Coelho é vítima disso, né? Quer dizer, coitado do Paulo Coelho. Eu não gosto de Paulo Coelho, eu não vou ler Paulo Coelho, também não recomendo Paulo Coelho. Mas, caramba... Nem Não, mas- como Mas eu acho que, iniciação mas eu acho assim que pô, se deve todo respeito ao Paulo Coelho, entendeu? Ele tem um público, ele tem um mercado. O Jô Soares é outro que também é super criticado, né? Aliás, no Brasil quem faz sucesso é criticado, né? Isso é uma Tom Jobim. Tom Jobim já dizia, né? Eu não sei por quê, porque o mercado ele é um pouco dominado pelo pessoal do meio acadêmico, pelo crítico, pelo pessoal, né? Até a crítica jornalística brasileira, e não só jornalística, não, cinematográfica. A cinematográfica melhorou um pouco. Por exemplo, filme de zumbi. Quer coisa melhor do que filme de zumbi? Eu adoro filme de zumbi. Você vê algum crítico falando bem de filme de zumbi? Não tem. Os filmes de zumbi são... Quer dizer, o maior sucesso no mundo hoje é filme de zumbi. Quer dizer, o zumbi representa uma série de coisas, né? Os nossos próprios fantasmas. Exatamente, a sombra, o medo, né? Aquilo que te suga, né? É totalmente junguiano. O zumbi é um ser junguiano. Só que você vê algum crítico falando de filme de zumbi, nada. Vai falar do filme daquele chato do Manuel de Oliveira, que tem 149 anos, que é outro português. Você vê que eu estou invocado com o português, né? O cara tem 149 anos, é um chato de galocha, mas ele faz qualquer porcaria, páginas e páginas para ele, né? E não fala nada do filme É o abismo do Evil, zumbi. Resident Evil. Ele é o Five. zumbi. Exatamente. Então, eu acho assim que existe na cultura brasileira, assim, da imprensa, da cultura acadêmica, e tal, uma resistência àquilo que é popular, aquilo que faz sucesso. Sempre houve. Aí o cara tem que morrer, como o Tim Maia tem que morrer para ser considerado gênio, entendeu? Você falou do daqui ao pai. não, ele tem que morrer ferrado, né? Porque, por exemplo, o Maurício de Souza... todo Plínio mundo- Marcos. Plínio Pô, Marcos. Plínio Marcos, nosso brother Plínio Marcos. Plínio Marcos vendia livro de porta em porta para pagar Mas o pessoal condomínio. gosta de contar a história do fracasso. Aí o cara morre, era bicho, fudido, tem você tem 10 que ver o montagens do Plínio Marcos aí pela cidade. Aí, pô, Plínio Marcos. Ele era chamado de semi-analfabeto, o autor semi-analfabeto, entendeu? Não, e até hoje não é respeitado. Quando eu vou falar de Plínio Marcos em vários debates literários, os professores falam, as pessoas estão lá, os críticos falam, João Antônio tudo bem, mas Plínio Marcos, velho, você errou a mão. João Antônio é outro também, que sofreu pra caramba também. Errei a mão por quê? Não, porque o cara não escreve nada, é ruim e tal. Eu falei, pô, É. entendeu? Então é a sua opinião. Agora, você escreveu algum livro? Não. Eu falei, então deixa o cara, mano. Sabe o que é engraçado? Um dia, a melhor resposta que eu já tive, eu acho que é a resposta tosca também, mas eu tive 10 anos atrás também, vocês me perdoam. Mas um cara falou assim, eu acho Capão Pecado uma bosta. Eu acho uma bosta. No meio de uma palestra, eu autografando o livro depois da palestra, sabe, todo contente, porra, mano, tá vendendo o livro, que legal, vou poder almoçar hoje, vou até... Você vê que tudo gira em torno do almoço. Anos e anos foi assim. Eu fiz um acordo com o Objetiva que ela pagava a minha compra, velho, para poder eu terminar o livro. Não é brincadeira, para você poder sobreviver com a obra. Então, era viver de literatura mesmo, isso é real, entendeu? O Claudinei tá aí, ele sabe, já me levou em vários lugares, a gente assinou vários contratos com gravadora, tudo para poder sobreviver mais uns meses. Tapeamos eles, falou que eu cantava. E aí, dentro disso... O que eu estava falando mesmo? Do Plínio Marcos. Do Plínio Marcos. Do Capão é uma bosta. O Capão é uma bosta. O cara falou, o Capão é uma bosta. Eu olhei pro cara com óculos, aquele fundo de garrafa. Falei, o cara deve saber o que ele fala, né, mano? O que eu vou falar agora? Não, é um livro que eu batalhei. Vou atrelar a minha história, né? Porque tem essa desculpa. Não, o cara vende porque a história dele é bonita, né? Porra, tem 10 livros que eu já lancei, então não estão respeitando a minha história até agora. Obrigado, né? Fora os traduzidos lá fora, que ninguém me conhece, né? Então, imagina, estão por compaixão do terceiro mundo já. Né? Porque tem discurso tudo que é jeito, que o cara respeita a história, mas não gosta da literatura. O que a tal. crítica internacional diz? Fala que é muito duro, mas muito bueno. Então, ele decorou. É claro, já é um elogio, né, mano? Mas você percebe Muito que duro, mas muito bueno. a crítica lá fora não é rançosa. Eu acho que os críticos lançam livro lá fora, então eles não são rançosos. Aqui os caras não conseguem lançar Isso e é fica verdade. rançoso. Bom, aí
Puta, eu perdi o foco de novo, mano. Capão é uma Capão é uma bosta. bosta. Capão é uma bosta. O cara falou assim, o Tá Capão é uma bosta. Eu fiquei pensando, falei, mas o que eu vou falar pro cara? Eu falei, velho, é uma bosta. Mas é a minha bosta. Caga a sua, mano. Entendeu? Deixa a minha bosta aqui. Você já cagou a sua? Mas você fala de livro assim. Você já lançou um livro? Não, mas eu tenho 4 ainda que eu tô vendo. Vai, dá licença. Né? Falar com quem lança, também nada. Tem gente que atrapalha a sua caminhada. Uma vez eu estava lançando Ninguém Lança de São Paulo e o cara falou assim, eu queria dizer que é o seguinte, no lançamento do livro, o maldito abriu um conto e falou, tem um erro aqui. Vixe. Tem um erro, uma vírgula, a palavra comida. Isso aqui não pode, cara. Você é um cara da literatura. Eu falei, amigo, vai roubar a brasa do capeta. Isso é o meu lançamento. Eu trabalhei 3 anos no livro. Não aceito crítica aqui. Você me critica depois. Vai pro inferno. Não vou autografar. Não quero saber. Mas eu tô te abrindo os olhos. Não me abra os olhos. O único momento do autor é beber uma champanhe no lançamento, mano. 3 anos tomando café, ouvindo oreada da família. E aí, vai lançar, não vai? Pô, tem que... Né? A família falando, vagabundo, trancado dentro de casa. E você, quando vai lançar o negócio, o cara vai lá e quer te criticar no lance. É muita covardia. Tenha dó, mano. Tenha dó da gente, né? Deixa o momento brilhar, pelo menos aquela ilusão daquele dia. Ó, brilhou, lindo. Depois toma paulada, tudo que é lado, né? Gente, eu acho que tá na hora de terminar. Não sei se vocês queriam falar mais alguma coisa. Eu queria falar que... Bom, queria falar para mim que é uma honra estar fazendo uma mesa com o Marcelo. Uma honra conhecer sua filha ali, ó, e tua mulher ali, né? O Marcelo fez uma matéria com a gente antes do Capão ser lançado, junto com o Paulo Lins. Ele que me apresentou o Paulo Lins, então ele leva esse crédito aí, tá ligado? O Paulo Lins me abrigou quando eu saí fugir de São Paulo, depois de outro risco da literatura. E o Paulo Lins virou meu amigo também, e o Marcelo é um cara sempre muito bondoso. Já liguei para ele de madrugada pedindo conselho literário. Falei, eu tô com uma dúvida aqui. Ele falou, faz assim, assim, assim. É poucos caras que você consegue ter acesso, entendeu? E é um cara que tem talento, tá fazendo a caminhada dele honesta. Tem muito cara aí jogando no carrinho, ele tá jogando futebol, entendeu? Os caras chegam no carrinho, só chutando por baixo, né? Tem que cutucar os outros para ter nome. Ele sempre fez a caminhada dele. E é uma honra estar na mesa com ele aqui, estar no espaço do Itaú de novo aqui, que é uma casa que sempre abre espaço para a gente. Agradeço o convite mais uma vez. Não sei se a gente conseguiu responder as perguntas. Que... Eu acho que a gente só atrapalhou aqui. E literatura é para rir também. Devia ter chamado os acadêmicos aqui para falar, não, veja bem. Esse texto... Mas eles estão por aqui, isso é só um... Então depois ele sobe aí, pede para eles. Esse texto que ele leu, eu não concordo. Eu acho que literatura é para você rir, é para você chorar, mas é também para te fazer feliz, te lembrar do momento que você tem que ter com a sua família, ou que você teve, te lembrar do momento daquele parceiro que faleceu, ou daquela amiga que está viva, que você pode abraçar. Literatura é para dar emoção, para dar energia, para te transformar, para não te transformar, para te deixar turrão do mesmo jeito. Literatura é para tudo isso, mano. Literatura, do jeito que o cara escreveu aí, nem eu lia desse jeito, entendeu? Porque eu me transformei, eu era um cara muito pior do que eu sou, entendeu? Então a literatura é para dar senso crítico, para você olhar as coisas diferentes, tá ligado? Poder enxergar o mundo de outra forma, poder enxergar um mundo mais amplo, entendendo o psicopata, entendendo o problemático, mas entendendo também o bondoso, o exagero da bondade, entendendo o próximo, mano, abrir caminhos para que você consiga suportar o que eles chamam de vida, entendeu? Eu acho que literatura é isso. E por isso que eu me apeguei à literatura, porque é a forma mais inteligente de eu poder tentar recuperar o casco que é meu corpo, entendeu? Era essa literatura aí. Isso aí. Eu queria falar um negócio também. Bom, Ferrez, uma honra aqui estar com você, conhecer a tua família ali. Você eu já conhecia, né? A tua mulher eu já conhecia. Eu queria falar 2 coisas assim que eu aprendi nesses 30 anos que eu estou no mercado. Número 1, assim, existe muita injustiça que se faz academicamente por tentar classificar literatura nisso ou naquilo, né? E, historicamente, várias injustiças foram cometidas. O Bukowski, que é um cara que também sofreu muita injustiça por não fazer parte de um movimento beat, né? O Graciliano Ramos sofreu muita injustiça por ser considerado regionalista, aí também não é considerado modernista. O Lima Barreto entrou entre o modernismo e o realismo, ficou meio ali jogado no meio, e é um escritor assim que, entendeu, não é dada a importância que merece. E isso constantemente na literatura, no cinema, isso sempre acontece exatamente pela necessidade vulgar que a gente tem como crítico, como jornalista, até como leitor,
de selecionar as coisas, né? Então, a literatura marginal do Ferrez, a literatura sei lá o quê do Marcelo Paiva, a literatura sei lá o quê de fulano e tal, né? E assim, eu acho que quando a gente, né, seleciona, a gente perde muito da análise profunda das coisas, né? E foi interessante essa virada, essa guinada do Ferrez para o Dostoiévski do Capão, né? Eu achei sensacional isso, porque ele ligou o foda-se, só um grande cara mesmo para ter coragem de fazer isso. Porque assim como sempre quiseram que o Ferrez fosse o autor do Capão, sempre quiseram que eu fosse o autor de Feliz no Velho. E a gente vai contra isso. A segunda coisa que é muito importante que a gente aprende é que o leitor surpreende muito, entendeu? O leitor ele é muito amplo, ele não tem, é impossível de você estereotipá-lo. Então, por exemplo, eu sou colunista do Estadão, que é um jornal de gente um pouco mais velha do que era a Folha. E, às vezes, eu escrevo as colunas mais absurdas. Eu lembro que eu escrevi uma coluna sobre traição, uma coluna em cinco semanas, eu contando o dia a dia de uma mulher que ia trair o cara à noite, né? Aí eu ia no supermercado, vinha umas velhinhas para mim assim, eu estou adorando essa coluna de traição, e como é que vai ser, quem que ela vai trair, não sei o que e tal. Aí, às vezes, eu estou no aeroporto, assim, eu vejo aquele político mais corrupto, mais desgraçado, me olhando, eu falo, olha, aquele cara, aquele político, aquele governador que roubou São Paulo, me olhando. O cara vem para mim e fala assim, adorei Malu de Bicicleta, que filme ótimo, que livro bom, o personagem muito... Entendeu? Aí, assim, outro dia, eu vi já Ulisses Guimarães falando bem do meu livro, eu vi o José Mindlin, grande biógrafo. Quais foram os 10 livros que você leu ultimamente que você mais gostou? Ele citou um dos meus livros. Quer dizer, então, assim, o público ele é muito amplo. Então, assim como também é difícil você, né, classificar o escritor, é mais difícil ainda também você classificar o público. Você não pode temer o público e não pode tratar o público como ignorante. Então, às vezes, assim, quando a gente fala assim, tem que ser um pouco didático, mas também, às vezes, não precisa muito, porque, às vezes, o público entende. E eu vejo isso muito no teatro, por exemplo, quando eu escrevo uma comédia e tem uma piada, eu vejo que o público está rindo antes da piada ser dita, porque já entendeu o que vai ser a piada. Então, a gente tem que cortar a piada, porque já se riu antes, entendeu? Já se entendeu antes, né? Então, eu acho que o público surpreende, o escritor surpreende, a gente não pode ficar, entendeu? Né? Traçando fronteiras muito rígidas em torno da literatura, dos escritores, dos estilos literários. Tal. Isso é uma das poucas coisas que eu aprendi e que é daí que vem minha birra com o meio acadêmico. Nem tanto com o jornalístico, mas mais com o meio acadêmico, porque o meio acadêmico... A rigidez... é muito rígido, ele traça muitas fronteiras e que daqui o cara não passa. Então, e isso é péssimo para o ensinamento da literatura, quer dizer, a coisa mais medíocre que tem é aquele aprendizado que que todos nós fomos testemunhas de que se divide a literatura em realismo, romantismo, simbolismo, modernismo e o quê? Pós-modernismo? Pós-modernismo. Já se fala em pós-modernismo ou não? Fala-se. Nos colégios? Ou modernismo tardio. Né? Modernismo tardio, quer dizer, isso é péssimo, entendeu? Porque você limita, né, os vários estilos, a riqueza da literatura é muito superior a esse tipo de fronteira que se traça. Né? Só isso que eu queria dizer. Fala. Terminar, para dar um recado, senão... Eu também vou dar um recado. Eu vou lançar um livro sábado. Vamos usar os comerciais. Sexta-feira agora vai estar rolando na HQ Mix, que é a livraria do Gual, em frente ao Pacaembu ali, que é de frente a FAP, né? Perto da FAP. Perto da FAP. Infelizmente, mas é perto da FAP. Então, vai estar rolando um lançamento de uma revista de quadrinhos que eu escrevi durante 6 anos, o roteiro. O Alexandre Maia terminou o desenho e fez os desenhos. Então, a gente vai estar lançando, chama Desterro, porque ninguém fica muito tempo enterrado em São Paulo. A história conta a história de 2 amigos, Shella e o Turco, né, o Igordão. Esses 2 amigos são 2 caras que começam no tráfico e a gente vai contando a origem e como começa o tráfico em São Paulo e mostrando como que chega hoje na situação de hoje. A revista conta isso, chama Desterro. A gente vai estar lançando lá um preço promocional bacana pra caramba, quem quiser colar. É revista em quadrinhos, tá ligado? Faltam ficar... Bom, boa pergunta. Eu acho que é 7h15, mais ou menos, 17 em diante. Então, quem quiser colar lá no Gual, é em frente ao Pacaembu, ali do lado da FAAP.
E, mano, é uma revista em quadrinhos com 150 páginas, a gente lançou num preço da hora, vai ser vendido nas lojas da Onda Sul e várias lojas de periferia, Minas, Itu. Meu, a gente fechou vários acordos com vários distribuidores de roupa para vender essa revista nas periferias, para os moleques poderem sair do crime e entender que o crime não leva a nada. E aí, no final da revista, tem os dados sobre a morte que os policiais estão cometendo, dados sobre a rota, dados sobre a morte da polícia, que a polícia militar está causando, para poder abrir um pouco o olho dos moleques e mostrar que a vida criminal é sem futuro. Essa revista vai estar saindo sexta-feira, tá ligado? É uma missão, uma revista em quadrinho, por quê? Porque os moleques só têm referência de herói americano, tá ligado? A partir dessa revista, eu escrevi um roteiro para o Franco da Rosa, que vai estar saindo nos Estados Unidos agora, que é sobre zumbi, é sobre sombra, que é bem legal, que é o meu sonho, né, de fazer ficção também. Eu sou um cara que gosta muito de revista e quadrinhos, e a gente está partindo para essa história já faz um tempo. Mas quem puder estar lá prestigiando a gente sexta-feira, esse é o recado. Marcelo... Não, vou lançar um livro novo sábado, lá na Praça Roosevelt, aí, às 5 da tarde. Na praça? Não, nos Palapatões. Nos Palapatões. E aí vai ter leitura, vários autores e atores vão ler trechos do meu livro. O Antônio Prata vai ler, o Hugo Pozzolo, o Marcelo Tais vai ler, Mariana Ximenes, vai ter umas pessoas bonitas, lindas. Né? Eles vão ler trechos desse último livro que chama As Verdades que Ela Não Diz. Sai pela Editora Foz. Editora Foz, certo, mano? Bom, eu queria agradecer a presença de todos, lembrando que amanhã tem o terceiro encontro. Que horas que começa? Às 17 horas. E, enfim, é isso. Obrigado. Obrigado.